Olá pessoal, hoje nós vamos começar um assunto novo e o título, o tema da aula de hoje é Civilizações do Crescente Fértil, o surgimento do Estado e da escrita. Então nós vamos começar a trabalhar hoje um pouquinho da história do Egito e da Mesopotâmia, as primeiras civilizações da história da humanidade. E como eu já disse aqui, civilizações do Crescente Fértil. Os historiadores, eles definem as primeiras civilizações que surgem aí na Antiguidade Oriental numa região que eles determinam como Crescente Fértil, que pegava a região que corresponde ao Egito, pegava a região da Palestina e a região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. E se você observar no mapa, aqui a gente vai passar o mapa para vocês. Esta região que eu estou mostrando para vocês aqui, corresponde ao Crescente Fértil, essa região verdinha que está passando aí, tá? Então esta região pega ali a região que corresponde ao rio Nilo, ao rio Jordão e pegando até a região dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Região do Crescente Fértil. Por que crescente? Crescente, ela tem um formato aí aproximado de uma lua crescente, tá bom? É uma região que foi desenvolvida a agricultura na antiguidade. Mas para a gente entender esse conceito de civilizações do Crescente Fértil, a gente tem que entender como é que está dividida a história da antiguidade, tá? A antiguidade é dividida em antiguidade clássica, que corresponde à história dos gregos e dos romanos. A palavra clássico ou clássica quer dizer modelo, serve de modelo para o Ocidente, né? Vários modelos para o Ocidente aí, tá? E a antiguidade oriental, ela corresponde às primeiras civilizações do Oriente Próximo, que corresponde aí ao Egito e à Mesopotâmia. A região do Crescente Fértil era uma região conhecida por ter uma terra fértil e irrigada pelos rios. Vocês se lembram que lá quando nós estávamos estudando a pré-história, o período neolítico, ele corresponde à fase em que o homem ele se torna sedentário, fixo a uma região, e o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Foi nesse período aí. E aí a agricultura vai se desenvolvendo cada vez mais e os primeiros grupos humanos sedentários, eles vão se localizar próximos aos grandes rios. Por que próximo aos grandes rios? Para o desenvolvimento da agricultura, tá? Então o homem se torna sedentário nesse período. Bom, as primeiras civilizações, elas surgem perto dos grandes rios, e aí agora eu vou localizar essa região, tá? Então a gente vai falar agora de Egito, a região do Egito, o Egito no nordeste da África, era uma região cercada de deserto, mas era cortada por um grande rio, e esse rio nascia lá na região mais central da África, cortava aquela parte do continente africano e deságua no mar Mediterrâneo. Então, em determinada época do ano, esse rio transborda e os primeiros grupos humanos que viviam ali no período neolítico vão utilizar das enchentes desse rio para o desenvolvimento da agricultura. O que é importante eu destacar desse período aí? As primeiras civilizações surgindo próximos aos grandes rios, no caso eu citei o Egito agora, e também na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região que corresponde hoje ao Iraque, no Oriente Médio. Lá os dois rios Tigre e Eufrates também transbordavam em determinada época do ano. E as populações que moram ali próximo a esses rios, elas vão desenvolver a agricultura. O que é importante eu destacar aí sobre essas civilizações? Elas praticavam, elas são chamadas também de civilizações de regadio, porque construíam canais de irrigação, diques. Também, se vocês ouvirem falar em civilizações hidráulicas, é o mesmo termo também, hidráulico, água. Elas dependem das águas dos rios para desenvolver a agricultura aí. Outras características, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, é uma característica o governo teocrático. O que é o governo teocrático? Quem comanda, quem governa, na figura real, ele representa divindades, alguma divindade. E a principal característica aí
tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para eles, né, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, o controle das terras era exercido pelo Estado, pelo governo, e os camponeses praticavam o trabalho compulsório, construção de canais de irrigação. A palavra compulsório é obrigado. Então, os camponeses são obrigados a trabalhar nessas grandes obras aí. Tudo bem? Agora, falando do Egito, o Egito, já comentei com vocês, ele se localiza na região nordeste do continente africano, já determinei mais ou menos como é que era a região, e existe uma frase de um historiador chamado Heródoto, que ele resume a história do Egito, a importância do rio Nilo para a civilização egípcia, com uma frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. A palavra dádiva quer dizer presente, bênção. Então a civilização egípcia só vai existir por causa do rio Nilo, porque aquela região era cercada de deserto, complicada ali para viver, ok? As terras pertenciam ao Estado. Os camponeses pagavam os seus tributos para o Estado, para o governo, né? Eram obrigados a trabalhar, não só em canais de irrigação, mas em grandes obras também. No Egito Antigo, a figura de poder era centralizada na figura do faraó. O faraó era o rei, tá? E ele é considerado um semideus, tá bom? Na história inicial do Egito, que se formou, o Império Egípcio se formou ali por volta de 3200 a.C., antes disso, aquela região do Egito Antigo, existiam várias comunidades neolíticas chamadas de nomos. E esses nomos eram governados por chefes locais, né, chamados de nomarcas. Então eles vão comandar essas comunidades pequenas. Com o passar do tempo, as populações vão crescendo, então há necessidade de ter mais terras. Então esses nomos vão se juntando, né? E aí vai ocasionar o quê? A formação de dois reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito. O Baixo Egito corresponde à região norte, terras baixas, aquela região que já deságua no mar Mediterrâneo. E o Alto Egito é a região mais sul, tá? É uma região mais alta, montanhosa, tá certo? Bom, os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e tudo girava em torno da religião. Na religião, quais as principais características da religião egípcia? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, deuses antropozoomórficos. O que quer dizer isso? Eles imaginavam deuses em forma humana e animal, tá? E existiam também animais sagrados, e sempre ligados às forças da natureza. E tudo girava em torno da religião, tá? Acreditavam numa vida após a morte, mas é diferente do conceito cristão, né, de vida após a morte, porque o cristão, ele acredita que um dia a gente vai morrer, o corpo apodrece e a alma, o espírito vai para um outro plano. Lá, a civilização egípcia, eles acreditavam numa vida após a morte, onde a alma poderia retornar no próprio corpo. E aí eles desenvolveram, na época, um sistema de conservação do corpo, né? O sistema de mumificação, tá? O que é importante destacar? Os primeiros faraós da história do Egito, eles mandaram construir pirâmides. A pirâmide, feitas de blocos de pedra, ela servia, na verdade, como um túmulo para o faraó e para sua família. Eles acreditavam, né? Mas também era uma forma de mostrar, né, o seu poder, o poder que o faraó tinha naquela época. O que é importante destacar da escrita egípcia? A escrita egípcia, ela era feita em códigos, desenhos, tá? E esses desenhos, esses códigos, eles simbolizam uma palavra, uma frase, uma ideia. Então, eles usavam esses símbolos, escreviam no suporte de escrita chamado papiro, que é um capim longo que eles cultivavam ali à beira do rio Nilo, e aquilo era o suporte de escrita deles.
existiam 3 tipos de escrita, mas é importante destacar a escrita hieróglifica, que era a escrita sagrada. E não era todo mundo que dominava a escrita, tá? A escrita era dominada pelos sacerdotes, né, pela realeza e pelos escribas, homens da escrita, e que também eram cobradores de impostos, tá bom? Ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios. Aonde fica a Mesopotâmia? No atual território do que corresponde ao Iraque hoje. Lá é uma região também complicada para viver, mas ela é cortada por 2 rios também, os rios Tigre e Eufrates, que em determinada época do ano eles transbordam. E quando eles transbordam, aí as populações começam a desenvolver a agricultura. Inicialmente, a região da Mesopotâmia, ela não tinha um território unificado. O que é um território unificado? De uma cidade, o governante governava toda a região. Não. No início, a Mesopotâmia era uma região que existiam várias cidades, as primeiras cidades, e cada cidade, né, tinha o seu governante local, chamado de patese. E aquela região da Mesopotâmia é uma região de passagem, né, do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, e ali viviam vários povos, como os sumérios, os acádios, os assírios, os babilônios. Ali por volta de 1900 a.C., surge a primeira dinastia da Babilônia. A cidade da Babilônia vai dominar as demais cidades. E aí o rei, é importante destacar um rei importante desse período, que é o tal do Hammurabi, um rei poderoso, né, que vai concretizar o poder, vai dominar as demais regiões, e durante seu governo ele vai criar o primeiro código de leis da história da humanidade, chamado Código de Hammurabi, que se resumia numa frase: olho por olho, dente por dente. Seria mais ou menos assim: a penalidade do seu crime, a pena que você vai ter, ela corresponde ao crime que você cometeu. Então, se você matou, você vai morrer. Seria a ideia essa. Só que dentro do Código de Hammurabi, excluía, por exemplo, os escravos, que nem eram considerados seres humanos. Tá? Então era dividido. A lei só valia para homens livres, tá bom? A escrita da Mesopotâmia, é aqui que eu tenho que chegar. Os povos da Mesopotâmia, principalmente os sumérios que começaram aí, eles escreviam em placas de argila, né? Pegavam argila, moldavam, faziam uma placa, um tablete de argila. Aí pegavam uma varinha e apertavam naquele barro mole. Então aqueles códigos todos eram o tipo de escrita na Mesopotâmia. Aí eles botavam essa placa para secar e aquilo era o suporte de escrita deles. Esse tipo de escrita é chamada de escrita cuneiforme. O Império Babilônico chegou a dominar quase toda a Mesopotâmia, mas ali por volta do século 6 a.C., foi dominado pelo Império Persa. Os povos da Mesopotâmia também eram politeístas, tá? Também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Só que eles imaginavam os seus deuses diferente dos egípcios. Eles imaginavam em forma humana. E para eles, a religião, ela só servia para o vivo. Então eles não acreditavam em vida após a morte, é isso. Mas eles acreditavam em espíritos bons, espíritos maus, eles acreditavam aí. O que é importante eu destacar das civilizações aqui da Mesopotâmia, é importante destacar que eles tinham um tipo de construção chamada zigurate, que era um formato piramidal em forma de escada, que servia como templo, servia como observatório astronômico e onde eles até depósito, servia até como depósito, tá certo? Eram muito desenvolvidos aí na matemática, na astronomia, na astrologia, um pouco aí dos povos da Mesopotâmia para vocês.